Nessa reportagem especial, vamos contar a história da família Evangelista, que em 2023 completa 60 anos em Ceará. Através de entrevistas e pequenos registros, vamos compartilhar essa linda trajetória. Estamos aqui com o seu Mário Evangelista, empresário cearense de muitos anos. Seu empreendimento agora vai comemorar 60 anos, né, seu Mário? Verdade. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, seu Mário. Sua história e a história da sua família, na verdade. Como foi a chegada da família Evangelista em Ceará? Bom, nós tínhamos 63, o pai veio para cá antes, sozinho, ele ficou até 65, aliás. Eu trabalhava no porão do Esfredo, à noite eu dormia ali num quartinho embaixo no porão e fazia refeição no Joaneca. Aí em 65, dia 4 de outubro de 65, nós viemos morar de Xaxim, no interior, para Ceará, lá no bairro São João, onde ficamos 6 meses morando lá, numa casinha alugada do Albertino de César. Depois o pai construiu aquela casa que ainda tem hoje na frente do Coral Ceará. Tu imagina uma casa de 6 por 6 com 10 pessoas dentro, né? 8 filhos, o pai e a mãe ainda, né? E aí fomos indo, a coisa fluindo, e sofrendo bastante, né? Porque não se tinha condições para tocar, porque não tinha dinheiro, nada, né? Naquele tempo, imagina, a gente vinha de Concórdia, um saco de cimento, 2 dentro no ônibus, dos ontem que trazia, 2 varinhas de ferro, e rolava dentro no ônibus. Areia vinha lá da costa do Uruguai, e a brita, aquele tempo nós pegávamos e ia atrás, onde tem a casa de cana da lastra, com um tambor. Seu Mário, me fala um pouquinho de como foram os primeiros investimentos da família no município. Em 71, o José Silvestre tinha uma caminhonete, uma Chevrolet 58, nós acabamos comprando, junto com o pai, claro. Foi 5.500 naquele tempo lá. Demos 2.500 de entrada e 200 por mês para ele. Aí começou a evoluir um pouco mais, a gente ter mais condições de entregar as coisas, né? E pouca gente para trabalhar, né? Não se tinha, e se vendia claro, mas a produção era pequena porque não tinha espaço físico, nada para fazer isso, e era tudo manual, né? Nada que fazia as coisas. Fiz aquele tancão velho que hoje dá para fazer com aquele material, fazer 4 tanques tranquilo hoje. Tá, daí em 72, 71 já faleceu o seu Clayton Brusgal, isso. Depois o Barrigudinho, que diziam. Aí veio os caixões de fora, de Concórdia, da Lacosta. E aquele tempo, daí a gente ficou, tinha aquele tempo quando morria alguém, desde a mãe também, os caras vinham pegava, tinha que fazer, no interior tinha madeira para fazer os caixões, né? Eu vou dizer caixão, mas é una, né, para você entender mais. Faziam no interior, e aqui tinha o frigorífico que fazia, e o seu Nava ali, o Benjamin Provence, e quando precisava eles faziam. Aí furava aquele pano, então ficava uma coisa muito feia. Aí botava, tinha o corpo, tinha que botar em cima de 2 tábuas na sala, embaixo no lençol, até vinha o caixão, depois de 24 horas, às vezes demorava até para vir. Então, vendo aquilo, eu peguei, eu falei com o pai, vamos começar a comprar os caixões também, botar uma funerária, né? O senhor entende que isso é muito mais do que um empreendimento, e sim uma missão que vocês tiveram e ainda têm, conservam e passam de geração para geração? Eu acho que sim, né? Uma que a gente gosta, eu ainda gosto de fazer hoje isso, né? Claro que a gente está perdendo as forças e coisa, mas pode ver que está na 4ª geração, é ali a Luísa, né? Fazendo o que ela faz há 6 anos já atrás, né? Então são coisas que marcam muito para a gente e envelhece, porque dá um voto de confiança, de credibilidade que a gente tem com todo o povo e a gente foi indo, né? Depois disso, por que a decisão de construir um cemitério, seu Mário? Uma que não tinha mais espaço aqui embaixo, que não tinha mais onde pôr gente, né? Cemitério municipal, isso, né? E a prefeitura não abria, sabe? Que a prefeitura, isso não dá, é uma coisa muito sentimental para começar a mexer com o cemitério. E eu sempre queria, ele falava com o pai, né? Vamos comprar uma terra e mas arrumar onde? Como aquela vez onde que tem, aí no Passeio da Cadeia, onde tem o negócio das tripas lá, um terreno do Casaroto, mas era muito ladeira e tal, e depois surgiu isso aí, né? Mas isso já faz tempo que estava querendo comprar, né? Depois vieram novos investimentos, né, seu Mário? Sim. Veio a capela, né? É, a marmoraria e a capela, a nova capela. A capela que mais precisava, né? Porque nós tinha aquela pequena no fundo, mas era muito pequena, né? Aí surgiu o negócio de comprar aqui, que isso aqui caiu do céu, um terreno aqui que aquela vez foi uma coisa que ninguém esperava, eu nunca esperava de comprar. Sempre tinha vontade, mas nunca pensei de chegar de comprar. O senhor quer deixar mais alguma mensagem para essas Tá, pessoas? Tem muito para falar, tem que ficar até a noite mais falando aí para... Mas a mensagem final é de gratidão a toda a família, toda a aqueles família, amigos os que foram... e os clientes que a gente tem, né? E continuam confiando na gente, que a gente está aí para
Temos do lado deles sempre, né? Claro que não são coisas que a gente quer, né? Mas é fatalidade, o pessoal tem que fazer, né? Tá certo. Dona Dalila, a senhora já está bem emocionada contando a história de vocês, né? Foi uma luta muito grande, todo esse trabalho que a senhora fez lado a lado com o seu Mário. Já são tantos anos. Como que a senhora avalia essa trajetória toda? Conta um pouquinho sobre isso. Foi uma luta bem difícil no começo, né? E a gente ia buscar os corpos no hospital, muitas vezes tinha que arrumar lá, no meio, às vezes no quarto onde tinha vários, aí tu tinha que pôr um pano para separar um pouco, porque os que estavam ali doentes, né, fica meio chateado, velho. E nós não tinha ainda como arrumar aqui, né? Depois, com o tempo, daí foi melhorando. Né? E descer as escadas lá do hospital com aquelas coisas pesadas. Tudo na força, né, dona Dalila? Por isso que hoje eu tô aqui com meus braços, mas tudo bem, vamos adiante. Eu disse, eu fazia sempre com muito respeito e carinho, sempre ajudei o meu marido, e depois que veio os filhos também, daí eu ficava um pouco mais com eles de noite, quando ele tinha que sair para ir atender, né? Daí eu ajudava tudo. E mesmo assim, os pequenos, quando na necessidade, eles ficavam ali deitadinhos num cantinho, e vocês trabalhando, né? Isso aí, levava de madrugada, não tinha horário para isso, né? Não tinha. Levava eles ali, porque o Mauro e o André tinham pouca diferença, 2 anos e pouquinho, então não tinha como deixar, né? Então levava ali junto. E a senhora também sente que foi uma luta difícil, mas hoje vocês se sentem realizados por serem referências, né, do empreendimento, nesse ramo de vocês? Foram muitas lutas, mas tem grandes vitórias também. Sim, a senhora sente isso? Com certeza. E é uma grande vitória também, porque agora a família também toca, né? O filho, a nora, que é nota 10 para ela. Eu admiro muito a neta querida ali, né? Luísa, também, eu acho que pelo que você vê vai continuar, mas também a gente não força, né? Eles que sabem se querem continuar, porque é um serviço meio difícil, sentimental, né? Bastante. Eu teve uma época que eu tinha até pensado em desistir, sabe? Porque é muita tristeza, e tu conhece todo mundo. E daí não era fácil. Mas depois eu pensei, não, eu vou ter que ser forte, ajudar meu marido, né? Porque na época ainda não tinha os filhos grandes que ajudavam. E foi como tocando. E venceram, isso é importante. E como a senhora disse, veio a Dani, a Luísa agora, eles deram para somar, né? Um bom ânimo para vocês, para continuarem, né? O Mauro também, né? Para ele não se sentir tão sozinho também. Claro, o Mário agora está ajudando mais, né? Mas porque era um trabalho solitário, né? Ele faz o trabalho lá de arrumar os corpos, né? E eu já estou mais parada, já me aposentei. Daí, como também surgiu a pandemia, daí por causa da idade, então a gente foi deixando. Deixando aos poucos, né? Mas a gente tem certeza que eles sabem tocar bem como a gente, melhor ainda. E dá orgulho, não dá? Dá muito orgulho. Deu muito orgulho. Nossos filhos são tudo pra gente. Os filhos, a nora, todos. Tá certo. Todos os filhos foram criados e trabalharam nesse meio. Porém, apenas Mauro, o filho mais velho, permaneceu para dar continuidade a esse legado. Mauro Evangelista, conversando com o teu pai, então, sobre o empreendimento que vocês construíram, que veio teu avô, ainda passou por teu pai, agora para você, para tua família. Tua filha também está nessa caminhada. A tua participação hoje é mais no administrativo, mas desde a adolescência você faz parte dessa história. Conta um pouquinho. Então, que nem eu estava comentando antes ali, desde pequeno, assim, a gente acontecia algum funeral, alguma coisa assim, eu de madrugada ou durante o dia, fim de semana, eu escutava que eu estava em casa, que a mãe e o pai saíam, eu chorava e queria ir junto, né, de madrugada. Várias vezes eu ia junto no interior, que o pai ia, né, fazer o serviço, fazer o funeral, eu queria ir junto e tal. E fui vindo nessa sequência, então, desde de criança mesmo, né? Daí veio a adolescência e tal, fui trabalhar no escritório de contabilidade, depois, aos 15 anos, eu daí voltei mesmo definitivo, né? A gente era todo junto com meus tios lá, era funerária e artefato de cimento todos juntos, né? Então, dos 15 até hoje, são 33, que a gente está nessa função, nessa lida. E tem que ter orgulho, né, Mauro? Porque vocês são referência naquilo que vocês fazem. E fazem com todo esse amor, com toda essa emoção.
tanto você quanto a tua família, todo mundo emocionado agora falando Sim. sobre isso, né? Então, é uma vida difícil, de muitas lutas, mas de muitas vitórias também. Ah, com certeza, assim, falando da família e tal, então depois que eu comecei a namorar também, namorando, a gente já tinha vergonha, assim, do trabalho que a gente fazia, eu, por exemplo, tinha, né? Então, depois a Dani veio e começou a falar, mas não, olha como é importante o trabalho de vocês e tal. Muito. E, assim, acho que ela gostava mais do que eu, porque eu tinha meio receio por causa dessas Porque você situações, sofreu né? muito preconceito. Uhum. Então, a gente começou a entender que não é assim, não era porque a gente lidava com funerária, e a gente era um serviço diferente ou Ela te menor, mostrou que isso tinha valor, tinha valor. né? Isso. Mas não tem, isso tem valor, né? Sim, isso. E depois ela veio também, assim, e agora definitivamente ela sumiu e assim tá dando um giro vamos dizer, tá dando como Um não um toque giro maior no maior empreendimento, ainda, né? isso. Nessa situação de inovações, de a gente procurar coisas novas e não sempre naquela mesmice, então assim Uhum. veio uma De sequência, melhorar os né? serviços, de Isso. ampliar. Veio o vô, daí o pai, eu, então a Dani está junto agora também. Falando então sobre o momento da pandemia que vocês vivenciaram isso, como foi, Mauro? Pois é, foi um tempo bem difícil, assim, a pandemia para nós, assim, foi uma coisa assim uma coisa estranha, um negócio que dava medo, porque a gente ia ter que enfrentar né, bater de frente, como os enfermeiros, os médicos, né, o pessoal da saúde, né? Era algo que ninguém conhecia, né? Ninguém Nunca conhecia. tinha se ouvido falar sobre isso. A gente tinha que seguir os protocolos que a gente Eram determinados, né? né? Então, a gente teve que, tipo, assumir, eu e o funcionário, né, o Rogério, que é mais novo, o pai e a mãe a gente deixou eles mais em casa, por causa também da idade, então... Do perigo, né? Do Naquele perigo, momento. preocupação, né? Então, a Dani também tinha que ajudar ali talvez na frente, mas a parte de ir no hospital buscar, da família não poder ver mais o ente querido, tipo, nem nós não sabia quem era, tinha uma etiqueta em cima, e aqui ainda que é cidades pequenas, né, com corte de que não, acho que não teve problema assim de ter um monte de corpos ali, né? Mas assim foi difícil. O primeiro que a gente foi, nós estava tremendo de medo. Então foi difícil porque nós entrar lá dentro, nós tínhamos que entrar todo paramentado, né? Nós parecia uns múmias, todo de... E era uma mistura de sentimentos, né, Mauro? Porque ali você tinha medo talvez de se contaminar, passar para a família, né? Ainda, né? E também pegar aquele corpo, trazer e logo sepultar isso tudo, porque não tinha tempo não podia velar, não podia fazer nada. Era muito estranho, né, Mauro? Muito. A gente se colocava no lugar da família, né? Tu se sente realizado, Mauro, com o que tu faz hoje? Isso. Esquecendo toda aquela parte de dificuldade que teve. Claro, tem os enfrentamentos do dia a dia, porque não é fácil lidar no ofício de vocês é difícil, mas assim, se sente realizado? Com certeza, que nem eu falei antes, né? Uma vez, assim, eu estava meio balançando. Não era aquela coisa, parecia que não era aquilo que eu queria, porque quando a gente dividiu as empresas, que daí a fábrica, nós estávamos tudo junto, a gente dividiu, eu fui estudar para engenharia civil antes de nós dividir, eu de repente tocar também a empresa ali para trabalhar para moldados e tal, e ainda faço parte assim para eles, né? Mas assim, podia ter tocado o meu caminho na engenharia civil, né? Uhum. Então eu decidi que meus irmãos não podiam, não quiseram talvez seguir o mesmo caminho, então eu vi que o pai precisava, né? Então eu segui nesse caminho. E assim, dali para frente, com a Dani também me incentivando, porque assim era difícil, assim, não estava muito, né? Eu não era muito ligado, será que é isso mesmo para mim? Mas eu vi que era uma coisa que o pai gostava, que sempre, né, fazia com carinho, com amor, e então eu disse, não, vamos assumir. E ele me disse, então, assim, ó, pai, uma hora daqui para frente, tu assume e se tu quiser, vou passar para ti as coisas, assim, tu vai assumir, vai cuidar. Mais tarde chegou Dani, esposa de Mauro, que veio para somar à equipe e colaborar em todos os processos, atualmente cuidando da parte de inovação e modernização. Dani, Luísa, vocês que vieram a somar
nesse trabalho do seu Mário, do Mauro, da dona Dalila, né, na família evangelista. Você que foi uma grande incentivadora do Mauro, ele mesmo relatou isso. Como é que é hoje estar lidando com todo esse empreendimento que, como eles disseram, foi de grande luta e você participou boa parte dela e ainda continua? Então, Sandra, são 30 anos, né? Nós estamos juntos há 30 anos. É uma vida, né? No começo era bem mais tranquilo, porque eu não tinha tanto compromisso. O meu compromisso era acompanhar ele, mas entender que a gente tinha que se privar de muita coisa, porque o trabalho deles eram 24 horas e é um trabalho que eu sempre achei muito nobre. Então, um trabalho que eu sempre tive muito orgulho do trabalho, do que eles faziam, porque não era qualquer pessoa que fazia, não é qualquer pessoa que faz. Então, quando a gente começou, eram poucas pessoas, né? Era a família, como eles já falaram, e a gente, como jovem, então a gente se privava de sair com os amigos, se privava de festas, mas isso nunca foi um problema, né? Eu sempre encarei isso como entender que era um negócio, É uma que missão, era na uma verdade, né? missão, além de um negócio, é uma missão, sem sombra de dúvida, porque a gente, para nós, cada óbito, cada corpo, cada família enlutada, cada pessoa que falece é uma pessoa individual, mas é a pessoa mais importante para aquela família que está perdendo. Então a gente não pode ver isso como uma coisa coletiva, quase todo mundo é igual, não. É isso que me encantava no que eles faziam, porque nunca foi igual. Todo mundo tem algo Particular, né? Uma particular. singularidade, né? Quer dizer, cada caso é feito. Hoje faleceu, às vezes falece 3 pessoas no mesmo dia, cada um tem a sua prioridade, sabe? E é especial, um momento, É especial. apesar de triste, mas é tratado como algo especial. Sim, porque a família vê na gente como um ombro, né? Um apoio. Porque eles não têm. Porque não é simplesmente só lá arrumar e botar velar. Tem todo um caminho, né? Quando a gente é chamado, a gente fica com. Nossa responsabilidade termina quando o último tijolo é sentado no nosso cemitério. Não é simplesmente ir lá arrumar o corpo e deu. Então a gente tem toda a parte de documentação, tem toda a parte de orientação, porque tem pessoas que ficam completamente perdidas, sabe? Tem cada história, assim, que a gente viu durante esses anos, que daí tu para e pensa, assim, meu Deus, eu tenho que agir diferente com a minha família, tenho que agir diferente com os meus pais, tenho que ver a vida de outra forma, porque simplesmente termina. Aqui terminou. Não tem escolha, não tem rico, não tem pobre, não tem quem eu quero pôr a roupa mais bonita, mais feia. Chegou aqui, é o que dá, o que é feito e pronto. Não tem, a pessoa que falece, ela não tem opção de escolha. Então, tá na nossa mão ser isso, sabe? Ter esse cuidado, todo esse respeito. É muito aprendizado, né, Dani? Muito, muito. Ensina muito, meu Deus. Tem Ser algum, humilde, principalmente. tem um momento assim que te marcou mais em todas? Sei que são muitos, né? Sim. Porque, como você disse, cada família, cada ente que vai ser sepultado é diferente. É um tratamento especial, porque é um momento para a vida, né? A gente vai guardar isso para a vida inteira, quem fica, né? Mas para você, de todos esses que você participou, tem algum que te marcou mais e por quê, Dani? Uma coisa que eu faço, assim, desde o primeiro dia, o primeiro óbito que eu fiz, eu nunca vou esquecer, que eu ajudei lá no hospital, depois a gente pegou uma tempestade no caminho e eu morria de medo e a senhora a esposa quis ir na frente da caminhonete, tinha uma caminhonete pequena na época, e eu tive que ir junto com a urna atrás, né? Uhum. Eu pensava, meu Deus do céu, e agora? Sabe? Porque era uma mistura, era uma vontade de estar lá, de fazer aquilo, mas tu tinha medo, sim. É uma Porque mistura de uma sentimentos, coisa né? assim, porque tu não fazia parte do teu universo. Então, esse momento foi assim, que eu nunca esqueci. E uma coisa que a gente faz muito, assim, que depois, com todos esses anos de treino, eu chego em casa, eu não lembro quem, eu tenho que voltar no livro e ver quem é que é a pessoa que faleceu. Eu não guardo nome, eu não guardo data, a não ser que é uma pessoa muito próxima, né? Porque a gente também enterra os nossos queridos, né? A gente enterra os nossos amigos, a gente enterra os pais dos nossos amigos. Então, é difícil. A gente tem dias que não é fácil, não. Tem horas que não é fácil segurar a onda. E criança, né? Criança é... Antes de ser mãe era ruim, agora então
É um suplício. Se a gente pudesse, assim, rescata, o que você poderia tirar era isso, sabe? Porque é muito dolorido, porque a gente tem que cuidar tudo, desde a roupa, né? Muitas vezes a gente tem que comprar roupa para criança. Né? Então, tudo. Criança é difícil e familiar, né? A gente viu recentemente de alguns pais, alguns amigos muito próximos, então tu se envolve com aquilo, é tua dor, que tu convive com a pessoa. Então ali tu é profissional, mas tu tem que deixar um tempinho para ser um amigo. Hoje, à frente do negócio, Mauro e Dani são responsáveis pela marmoraria e pela funerária. A filha Luísa, de 11 anos, pertence à 4ª geração da família e já está envolvida nas atividades. Luísa gosta de colaborar. E como lidar com a Luísa nessa história toda? Como preparar ela para isso? Essa vontade que despertou nela de também trabalhar nisso, cuidar. Hoje ela também ela maquia, especialmente as mulheres, né? Que são sepultadas. Como lidou com isso, Dani? Como é que é para ti ver tua filha nessa... É que é tudo muito... Natural? Natural, porque a gente fazia parte, né? O Mauro sempre envolvido, né? Nas minhas 2 gravidezes, então elas cresceram dentro da funerária praticamente, né? Então a gente tinha um colchão lá no cantinho, embaixo das coroas, e elas dormiam lá. E a gente precisava de um socorro, eles cuidavam, a gente sempre se ajudou. Né? Então eu precisei sempre muito deles, do seu marido da Dali, quando elas eram pequenas. A Luísa, em especial, sempre foi bastante doente, então assim, eles me ajudaram muito. Então a gente se ajudava, um revezava, um ficava, um cuidava, e foi criando ali. E nunca, sempre colocando para elas que era um serviço digno. Eu sempre deixei muito claro isso para ela. Com certeza. Luísa, e você? Como é que você se sente trabalhando com a tua família, cuidando? Você precisa ter coragem, né, Luísa? Sim. Você é feliz fazendo isso que você faz? Sim. E quando alguém fala alguma coisa que te magoa, como é que você lida com isso? Você deixa passar porque você entende que isso é uma coisa muito importante que você faz? Também. É bem importante, né, É Luísa? bem importante. E como é que você sente quando você está lidando ali naquele momento? Pra mim é normal. Natural. E você tem orgulho daquilo que você faz? Sim. Tem orgulho da tua família? Sim. Por enquanto é isso que você quer fazer? Sim. Colaborar com a tua família? Também. Tá certo. E qual que é o teu sonho? Já pensou? Tem várias coisas. E tem tempo para decidir, né? Dani, Luísa, muito obrigada pela participação de vocês. E sucesso sempre. Obrigada, eu agradeço vocês também. E assim, a nossa missão agora adiante é tornar mais humanizada a funerária, o negócio funerário. Então, trazer que as pessoas conheçam o nosso trabalho e tem muita gente tem muita curiosidade, que às vezes pergunta. Então, assim, que vem aqui, que a gente vai estar sempre com as portas abertas para receber com muito carinho. Que conheçam e compreendam exatamente como certeza. funciona, né? Tá certo. Tá bom. Agradecemos a confiança da família Evangelista em nossa equipe para contar essa linda história. Nós, do Grupo Belos Montes, desejamos que a empresa siga crescendo e evoluindo.